Graça e paz, igreja linda, igreja amada do Senhor. Todos bem-vindos a mais um domingo. Depois de uma semana incrível, né? Depois de vivenciarmos a semana incrível que é a Semana Santa, tantos ensinamentos, tantas reflexões, tantas coisas que nós desfrutamos e aprendemos no período da Quaresma, no período de preparação até a morte e ressurreição de Jesus. É um tempo que nós paramos para refletir. E às vezes eu paro me pensando, por que será que a gente só para refletir nesse período, né? Quando algo que deveria ser uma rotina, algo corriqueiro em nossas vidas, está sempre refletindo na vida, morte e ressurreição de Jesus, ensinamento de Jesus. Isso precisa estar acontecendo o tempo todo na nossa vida, precisamos estar refletindo o tempo todo, porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele derrama vida em nossas vidas, Ele nos traz provisão, Ele nos traz saúde, Ele nos preenche de uma maneira abundante a nossa vida, e nós precisamos viver mais a presença desse Deus em nossas vidas. A verdade é que, passado esse período, na qual nós chamamos de Semana Santa, nós já criamos expectativas para as próximas estações. As próximas estações, porque a vida cristã, ela é feita por estações. A fé cristã, ela tem um calendário que perdura por todo o ano, e todas as estações e festas que retratam a nossa caminhada na fé. Então termina um momento e já tem outro, porque tudo vai acontecendo, como o nosso bispo bem escreveu no seu livro, Gerúndio, tudo vai acontecendo, nós vamos vivendo e as coisas vão acontecendo, é uma caminhada. E agora, ao final da Semana Santa, se começa o tempo pascal, onde se aponta para o dia de Pentecostes. Ele acontece 50 dias após a Páscoa e marca a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, marca também o início da igreja. Esse é um tempo marcado pela busca do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, culminando com a celebração lá no dia 8 de junho esse ano, onde celebraremos o dia de Pentecostes e faremos algo especial para esse dia. Por isso, nós começaremos hoje, em preparação para esse dia, uma nova série de mensagens intitulada O Espírito Santo nas Estações da Vida. A nossa vida, ela é composta de estações. E nós vamos ver algumas delas aqui. E é imprescindível que a gente entenda que em todas elas nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós temos visto e aprendido muito sobre o Espírito de Deus. Vocês sabem e têm aprendido e têm vivenciado mais aplicável, mais direcionada para coisas, para atitudes, para estações das nossas vidas, ao nosso dia a dia com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos ajudar em cada estação da nossa vida. Assim nós iremos refletir em pontos como o Espírito Santo em tempos de confusão, o Espírito Santo em tempo de fraqueza, em tempos de lutas interiores, em tempos de missão, em tempo de secura espiritual. Uau, esse aqui promete. Em tempo de construção de caráter, e nós finalizaremos com o Espírito Santo descendo em poder. A cada semana algo
poderoso do Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, para que nós possamos crescermos, para que nós possamos ter aspectos das nossas vidas transformados pela presença dEle. Para isso é fundamental, e eu recomendo fortemente, não deixe de vivenciar um dia sequer. Faça um compromisso, faça um voto com Deus. Olha, Pai, me ajuda a livrar de toda distração. Eu quero focar nos domingos, em especial esses 7 domingos. Eu quero vivenciar ele plenamente. Você vai ver que como vai ser impactante e transformador para a sua vida. Nesse tempo também nós teremos ainda, nós vamos trazer aqui para vocês, mas nós faremos um chamado para adorar especial, voltado à pessoa do Espírito Santo, às experiências com a pessoa do Espírito Santo, e vai ser um dia também bem forte, impactante e maravilhoso. Bem, vamos em frente. Nós precisamos entender que a verdade é que Jesus, ele avisou a todos nós, ele avisou aos discípulos e avisou para todos nós que iriam acontecer momentos de incertezas em nossas vidas. Ele deixou claro aos discípulos que eles enfrentariam perseguições, rejeições, confusões profundas em sua fé. Jesus, ele nunca minimizou as lutas. Ele não promete que tudo será fácil, jamais, mas ele promete que o seu Santo Espírito estaria conosco, como ele está sempre. A vida com Deus não significa, meus irmãos, que as coisas irão ser fáceis, mas que elas irão ser possíveis em Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a vida da gente fica meio confusa. Se há confusão em nossa mente e aflição em nosso coração, Deus tem uma resposta, e ela está no Espírito que já habita dentro de nós. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco em todas as situações. Ele é o Paracletos, é aquele que está ao nosso lado o tempo todo. E muitas vezes a gente esquece que ele está conosco. Mas nós precisamos entender que ninguém está isento de experimentar tempos confusos, mas que todos podemos sim suportá-los com a presença do Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Por isso, abrindo essa série de mensagens, nós hoje vamos refletir nesse tema: o Espírito Santo em tempos de confusão. O Espírito Santo em tempo de confusão. Olha o texto que foi lido hoje por Tomás. Ele diz assim: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecerão nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque faleis estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Paulo, que antes era Saulo, ele foi um grande perseguidor dos cristãos, até encontrar com Jesus e ter a sua vida transformada e passar a ser o maior plantador de igrejas. Às vezes nós acreditamos estar fazendo a coisa certa, assim como Saulo pensava que estava fazendo a coisa certa para Deus. Às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa. Às vezes a gente investe tempo, recurso, e de repente a gente não consegue ver frutos, a gente não consegue ver resultado. Do contrário, só dá errado as coisas só caminham de desacordo com aquilo que a gente estava projetando. E a gente fica confuso. Por que as coisas não acontecem? Sem perceber, por muitas vezes, é porque nós estamos indo na direção contrária do que Deus espera para a nossa vida.
Só o Espírito Santo para nos acalmar e nos dar a direção certa a seguir. Só Ele pode nos trazer tranquilidade para enxergar a direção certa que Deus tem para a nossa vida. E é sobre essa palavra que eu quero orar com vocês nesse momento. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, obrigado pela Tua família aqui reunida, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, preenche-nos, que a Tua palavra ela venha diretamente ao nosso coração, mas que não seja uma semente deixada, Senhor, ao largar, para que as aves venham roubar, ou seja, para que o inimigo venha levar, Senhor. Por isso, tira toda e qualquer distração, porque nós queremos pegar essa preciosa semente que é a Tua palavra, para enraizá-la em nossos corações, para que ela cresça e frutifique em nossas vidas. Por isso, vem e nos ministra sobre a importância de seguir o Teu Santo Espírito, para que nós possamos tirar toda e qualquer confusão de nossas vidas. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, na vida nós podemos experimentar confusão em nossa mente e em nosso coração. Isso é uma verdade. Por muitas vezes nós estamos caminhando por propósitos aparentemente ajustados, tendo uma vida que aparentemente está tranquila e equilibrada, e de repente as coisas desandam, as coisas começam a dar errado, sai do nosso controle, e elas ficam muitas vezes um verdadeiro caos. A verdade é essa. E isso aconteceu um pouco com os discípulos, depois que Jesus fora crucificado. Um tempo de incertezas tomou conta deles. E isso acontece também conosco. Tempos de incerteza chegam em nossas vidas. Uma perda inesperada de um emprego, a desestabilidade familiar, o descontrole e o desentendimento no casamento, o descontrole financeiro, a morte de um ente querido. A verdade é que tem momentos onde as coisas acontecem e tudo começa a desmoronar em nossas vidas. Será que alguém se identifica com isso? Daí nós ficamos sem saber o que fazer, e isso causa uma confusão dentro de nós. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Como é que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Mas Jesus, Ele nos alertou para isso. Mas Ele nos alertou e também nos tranquilizou. Ele escrevendo em João capítulo 16, verso 33, diz a mim, diz a você, Jesus dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas Ele diz: contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Ele está dizendo: ei, seguidores, meus irmãos, vocês vão caminhar comigo. Não pense que as coisas vão ser fáceis, não. Vocês vão ter tribulações, vão acontecer coisas que vocês não vão entender muitas vezes. Mas olha, sossega o teu coração, porque se você estiver em mim, eu venci o mundo, você também vencerá. Eu venci as dificuldades, vocês também vencerão. Eu venci a morte, vocês também vencerão. É o que Ele nos passa. Então nós precisamos assimilar que experimentaremos confusão em nossa mente, mas que o Espírito nos ajudará diante dos conflitos. Sabe como? Eu vou dizer agora, então acompanhe comigo. O Espírito Santo me ajuda, em primeiro lugar, guiando-me na direção certa. É Ele quem nos guia na direção certa a seguir. Nós precisamos, meus irmãos, entregar o volante da nossa vida na mão do Senhor, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, e Ele sabe nos guiar para o rumo certo. Observe o texto. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira missão do Espírito Santo é nos trazer direção, é nos conduzirmos na direção certa. Jesus sabia que os discípulos, eles ficariam confusos, não saberiam o que fazer após a sua partida.
Por isso ele envia o Consolador, ele envia o Ajudador para os ajudar a trazer rumo para que eles possam seguir. O salmista, ele diz lá no Salmo 32:8, ele está na outra versão: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E aqui a gente pode destacar 3 coisas preciosas. A primeira é o convencimento do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos confronta. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos tira da zona de conforto. Ei, quando você sentir um incômodo, algo diante de alguma coisa, é porque o Espírito Santo está te dizendo: filho, aí tem alguma coisa. Então ele está te incomodando, ou para você seguir e fazer algo, ou para você deixar e não fazer algo. A certeza é que ele vai nos confrontar. E quando nós fizermos algo que não está de acordo com o Senhor, ele vai ficar nos incomodando até a gente entender e nos arrependermos. Porque o Espírito chama cada um de nós para nos arrependermos dos caminhos e decisões erradas de nossa vida. Ele também nos incomoda a tirar da zona de conforto. Às vezes a gente está quieto no lugar, às vezes está muito cômodo e ficar naquele lugarzinho, está muito gostoso, mas não é aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Ele tem muito mais. E ele nos incomoda a sair da zona de conforto para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Mas outra coisa que podemos destacar aqui é a revelação da justiça. O Espírito Santo, ele revela a justiça. Ele mostra o que é certo, mesmo quando a cultura diz o contrário. Sabe o que é que o Espírito Santo revela a justiça? O que é que ele quer dizer aqui, mesmo quando a cultura diz errado? É que o brasileiro, principalmente, eu gosto muito de falar disso, do brasileiro, porque eu sou brasileiro, eu vivo e a pessoa tem essa mania, sabe, o jeitinho brasileiro, sabe, as coisas que a gente quer, e aí o Espírito Santo, Deus vai trazendo jeitos daquilo não acontecer, mas a gente quer, e a gente vai lá com o jeitinho brasileiro para fazer aquelas coisas. Pois é, dessa justiça que ele está fazendo, sabe, aquela vantagem que a pessoa diz: não, mas está todo mundo fazendo, faz também. Sabe, sutilmente chega no teu ouvido: faz também, todo mundo faz. O que é que tem de errado? Tem de errado porque não é a vontade de Deus, porque não é digno, porque não é aquilo que Deus ensina. Então, entenda, cristianismo é contra a cultura. Não tem como viver Cristo e viver no mundo, é contra a cultura. Então cuidado com isso sutilzinho, mas faz. Todo mundo faz. O Espírito Santo, ele nos incomoda diante da justiça. E lembre-se, está muito cômodo, parece, né? A gente vê uma grande falta nesse mundo de justiça, mas nós somos eternos. Um dia nós vamos prestar contas a Deus. Então aqui na terra você pode até às vezes passar sem pagar, mas ninguém passa diante de Deus sem pagar. E é isso que me preocupa. Tem gente que fala assim: ah, mas Deus conhece meu coração. E tu não te preocupa com isso não, irmão? Porque tem gente que diz: Deus conhece meu coração, e fazendo bem um monte de coisa errada. É interessante, não te preocupa não, porque um dia Deus conhece teu coração, e quando chegar tu estiver diante dele, o que é que tu vai dizer? Que ele conhece o teu coração e por isso tu podia fazer o que era errado? O Espírito Santo, ele revela a justiça e a gente precisa estar atento. Mas também o Espírito Santo, ele nos traz consciência do juízo. Ele nos lembra que existe uma justiça eterna e que o mal já está condenado. Então cuidado, porque se estiver fazendo algo que está de errado, o mal já foi condenado. Então você já sabe qual é o destino quando estiver diante de Deus. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não vai ter lá advogado. O advogado é Jesus. E aí não é as lábias dos advogados desse mundo. Então cuidado. A nossa vida precisa ser pautada nos caminhos, nos princípios do Senhor. Dentro desses aspectos de orientação, veja como ele agiu e guiou o povo durante a história. A gente vê lá a história, o Senhor guiando e trazendo direção ao povo de Deus. Pedro e Cornélio, a gente vê o Espírito rompendo barreiras culturais. Está lá em Atos 10, 19 ao 20, vamos ver que enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei.
Enquanto Pedro orava, o Espírito o orientava aí com os homens que foram enviados por Cornélio. A gente vai ver mais à frente que o Espírito, ele também é derramado sobre os gentios. Tudo graças à orientação e à direção do Espírito Santo vindo na vida de Pedro. E aqui a gente aprende, o Espírito revela que o Evangelho é para todas as pessoas. É para todas as pessoas. Ele está disponível a todos que buscam e tomam a decisão na vida. Só que tem muita gente que confunde, tem muita gente que acha que não é digno do Evangelho, que não se acha merecedor do Evangelho, que não se acham prontas e ficam meio confusas. Nós temos uma decisão a tomar, entregar a nossa vida a Jesus. E através de Jesus nós temos salvação e assim nos tornamos filhos de Deus. O Evangelho é para todas as pessoas. Nós precisamos entender isso. Outro caso é o de Filipe e de um eunuco etíope. Ele traz direção divina para o evangelismo, e a gente vê isso lá em Atos 8, do 29 ao 39. O Espírito diz a Filipe: aproxime-se da carruagem. A partir dali, ele anuncia Jesus e o eunuco é batizado. Ou seja, o eunuco, ele vinha para adorar. Em certo momento, o Espírito, ele alerta a Filipe: vá lá, aproxime-se daquela carruagem, fale com aquele homem. Ele fala com o homem, ele traz clareza, ele leva o Evangelho àquele homem. Mais à frente, esse homem vem a ser batizado. E aqui nós aprendemos que o Espírito nos guia à missão do evangelismo, dando a cada um de nós ousadia e sabedoria em cada situação. Às vezes a gente fica: mas como é que eu vou levar o Evangelho? Como é que eu vou falar de Deus para as pessoas? É o Espírito que guia. As pessoas ficam: mas é que eu não entendo muitas coisas da Bíblia, porque eu não conheço toda a Bíblia. Gente, para pregar o Evangelho, basta você falar para a pessoa o que Jesus fez na sua vida. Olha, eu era cego, hoje eu enxergo. Ou seja, eu era todo troncho e Deus me corrigiu e eu tenho uma vida hoje digna do Senhor. Então esse Senhor que ajeitou a minha vida, que ajeitou o meu casamento, que transformou a minha família, Ele pode fazer o mesmo na sua. Tu pregou o Evangelho a uma pessoa que não conhece Jesus. Então seja ousado, deixa o Espírito Santo lhe guiar. Outro ponto é que Paulo foi impedido de pregar na Ásia. Então aqui a gente vê uma nova direção. Está lá em Atos 16, do 6 ao 10. Paulo queria ir para a Ásia. Por 2 vezes ele tentou lá e toda vez foram barrados. E o Espírito Santo não permitiu que Paulo pregasse lá na Ásia. Em sonho ele é dirigido para ir para a Macedônia. Por quê? Porque os planos de Deus eram outro. E aqui nós aprendemos que o Espírito Santo direciona os passos, até mesmo restringindo certas ações e abrindo novas portas. Às vezes a gente quer fazer algo, a gente traça plano, a gente tenta fazer algo e o Espírito Santo foi: massa, filho, mas olha, vamos mudar isso aqui, porque o plano que eu tenho é para fazer isso aqui, é outro modo, é outro rumo. Várias vezes aqui a gente já tomou decisões de fazer alguns programas e quando foi mais à frente o Espírito incomodou, não era o momento. Então voltamos até o tempo certo de fazer a programação. Várias coisas aconteceram na igreja e a gente voltou. Várias coisas a gente tomou uma decisão e de repente o Espírito Santo mostrou outra e a gente travou para ir para outro caminho. Várias vezes a gente não pensava em fazer algo, mas o Espírito Santo não, vai fazer. Então a gente se move de acordo com a direção do Espírito Santo. Então não permita que haja confusão na sua mente com relação à direção a seguir. E muitas vezes a gente fica confuso, sabe por quê? Porque nós estamos cheios de mágoa, cheios de rancor, cheios de egoísmo, cheios de vaidade e tantas outras coisas que nos impedem, entram no nosso coração, entram na nossa mente e causam uma confusão geral. Não deixe ser levado pelos sentimentos, por mais plausíveis que eles pareçam. Ontem, conversando com os casais, a gente compartilhou uma frase que é bem interessante: não plante com sentimento e busque colher com o Espírito, porque a gente só vai colher com o Espírito se for plantado com o Espírito. O que a gente vai plantar com sentimento, a gente vai colher com humanidade, ou seja, com coisas humanas. Então a gente precisa entender, cuidado com os sentimentos. Busque consultar, escutar ao Espírito de Deus antes de tomar qualquer decisão, e você verá como Ele vai lhe conduzir na caminhada certa.
Mas entenda que não tem como ouvir a voz ou enxergar a direção certa sem ter intimidade. Buscar ter uma vida de intimidade com Deus é o que fará toda a diferença na sua vida. É essa intimidade que vai lhe ajudar a ouvir o Espírito Santo lhe trazendo orientação sempre na sua vida. Você nunca estará só, porque Ele estará sempre ao seu lado, se você tiver uma vida de intimidade com Deus. O salmista disse: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Entenda que esse conselho é para o seu dia a dia, é para o nosso dia a dia, nossas coisas da nossa vida, nas nossas decisões importantes, nas tomadas de decisões de nossas famílias, dos nossos negócios, dos seus investimentos. Tudo que você for fazer, você precisa buscar a direção do Espírito Santo, porque Ele pode lhe guiar, é Ele que deve lhe guiar para que você possa ter sucesso na sua caminhada. Portanto, seja obediente ao Espírito. Olha, quando nós estivermos perdidos em nossa vida, sem saber decisão a tomar, busque sempre o Espírito Santo, porque Ele conhece o caminho e Ele deseja te guiar pelo caminho certo. Mas continuando, o Espírito Santo me ajuda, em segundo lugar, dando-me discernimento. É Ele que nos dá discernimento. Além dele nos guiar, Ele nos ajuda a entender as coisas espiritualmente. Discernimento é entender o exposto e agir conforme aquilo que está sendo exposto. É tomar uma decisão conforme o entendimento adquirido. Na caminhada cristã, em alguns momentos, essa virtude, ou seja, a capacidade de discernir, ela será solicitada de todos nós. Nesse mundo há muitos ruídos, meus irmãos. Há muitos ruídos, muitas vozes. E agora, nesse tempo de avanço da internet, aí é que tem vozes mesmo. E muitas delas se levantam, gerando muita confusão em nossa mente, em nossas vidas e na nossa tomada de decisão. Elas podem afetar a decisão que você vai tomar para o presente e para o futuro da sua vida. É interessante que quantas vezes já vieram conversar comigo, conversas bem tentadoras aos olhos humanos. Ah, não, mas por que a gente não faz isso? Ah, poderia fazer assim. Não, mas isso, olha, dava para fazer assim. Na maioria das vezes, são até de pessoas com boas intenções, mas não são as boas intenções que importam, gente. Você discerne muitas coisas que aparentemente boas, e você discerne o Espírito diz, não é isso que tem. E eu sou bem tranquilo e sincero, muito obrigado, mas não é o momento, não é isso que nós temos, não é essa a direção que o Senhor traz. O mais importante, meu irmão, não são as boas intenções que são trazidas para nós. O mais importante para mim e para a sua vida é que os propósitos e a vontade de Deus, eles sim se cumpram em nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos estar ouvindo ao Espírito, para que a gente esteja caminhando alinhado com o Espírito. O pastor Carlito Paz, ele costuma dizer: nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que é bom é para você. Às vezes é bom para o outro, mas não é aquilo que Deus tem para você. Sabe, a síndrome da grama verde, as pessoas sempre olham para a grama verde do vizinho, né? Eu queria ter aquela grama, aquela casa, aquele casamento, aquela família. E é o que Deus tem para aquela família. E cuidado que nem sempre é aquilo que você está vendo. Tem muita maquiagem ali. Mas enfim, é o que Deus tem para aquela família. Para você, Deus tem outra coisa. Então viva o que Deus tem para você. Deixa Deus levar você para onde Ele quer. Tem gente que tem expectativa pequena de si. Tem gente que acha que não vai conseguir as coisas, que, ó vida, ó céus, eu não saio dessa. Ei, acorda, Deus é um Deus de abundância. Ele ama você e Ele tem grandes coisas para a sua vida. Agora pare para ouvir, siga os seus caminhos e você vai ver que as comportas do céu não vão se abrir na sua vida, na sua família. E você vai ter uma vida que, caramba,
Eu nunca imaginei desfrutar isso de que Deus tem para a minha vida. Nós sabemos, meus irmãos, que um breve desvio pode fazer e trazer imensas consequências na nossa vida. E isso nós não queremos. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Está lá Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios. Gente, a gente precisa discernir espiritualmente aquilo que é espiritual. Tem coisas que são humanas e a gente precisa entender, e o humano é falho, por isso nós precisamos estar atentos. Mas nós precisamos entender e discernir o mundo espiritual que nos rodeia. Um grande exemplo de discernimento que encontramos na palavra é quando os líderes da igreja, em Atos, eles, ao ouvirem o povo e muitos legalistas que causaram confusão na mente de muitos naquele tempo, eles buscaram discernimento, que lhes trouxeram sabedoria para a tomada de decisão que impactou a igreja naquele tempo e até hoje. Foi lá no concílio de Jerusalém. Sabedoria para decisões doutrinárias foram o que eles buscaram no Espírito naquela época. Está descrito lá no livro de Atos 15, dos versos 6 ao 29, essa história. E lá nós entendemos que onde há conflito sobre impor, ali naquele momento ali, existia um conflito, porque eles estavam querendo impor aos ímpios, às pessoas novas, convertidas, aos gentios, a lei de Moisés. As pessoas iam se convertendo depois de Jesus ter pregado e os discípulos saírem pregando, e naquele momento ali as pessoas estavam querendo impor a lei de Moisés, trazendo peso àquelas pessoas que estavam começando a se chegar, a se entregar, a se converter ao cristianismo. E após eles se juntaram lá à liderança, e após uma grande discussão e oração, Tiago declarou: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo. E eles chegaram à decisão: não vamos levar esse peso a essas pessoas que estão iniciando na fé agora. E isso foi fundamental para que o Evangelho da graça do Senhor Jesus continuasse a ser pregado aos gentios. O que é que a gente discerne aqui? É que o Espírito deu clareza à liderança apostólica para tomar uma decisão que unificou a igreja e preservou o Evangelho da graça. A gente precisa buscar o Espírito Santo para discernir, gente. Então você que é casado, junta, marido e esposa precisam juntos buscar discernir no Espírito as decisões para a casa de vocês, para tratamento com os filhos, para tomada de decisão para comprar alguma coisa, para um investimento, para uma viagem. Isso precisa ser buscado no Senhor. Não pode ser a minha vontade, não pode ser a vontade do outro. É a nossa vontade, é a nossa vida, é a nossa família. É discernir no Espírito antes de tomar uma posição. Não tomar uma posição no intuito das coisas que estão acontecendo e depois pagar caro pela consequência de uma tomada de decisão errada. Você tem buscado discernir as coisas? É fundamental em nossa vida ter esse discernimento para a tomada das decisões certas. A gente ser guiado na direção certa sempre amplia a nossa visão. Nós precisamos seguir sim na nossa jornada, caminhando na direção correta. Mas a verdade é que cada dia surgem em nossas vidas situações em que vão se fazer necessárias decisões com discernimento. Todos os dias nós somos levados a tomar decisões na nossa vida. E se nós não buscarmos o Espírito Santo para discernir em cada situação, nós podemos entrar em um conflito grande, causando uma grande confusão em nossa vida. Educações dos filhos, relacionamentos, negócios. Discernir sobre essas e tantas outras coisas vai requerer de mim e de você um grau de intimidade para seguir na trilha certa
para as tomadas de decisões acertadas. Por fim, o Espírito Santo me ajuda, revelando-me a verdade em meio às mentiras. Ele que nos confronta das verdades em meio a tanta mentira. Olha o texto: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Eu gosto muito dessa final, porque é Jesus dizendo: olha, já um pouco e vocês não me verão, vou subir para o Pai. Mas olha, um pouco mais e eu voltarei. Vocês vão me ver porque eu voltarei. Eu voltarei. E Jesus está voltando, creia nisso. Igreja amada, nós precisamos entender que a maldade no mundo, ela avança. Ela avança porque o mundo é mau, o mundo é do maligno, e com ele o caos e a confusão é generalizada. A gente vê no dia a dia. Basta você ligar a televisão e você vai ver o caos em todos os extremos, em todas as situações, em todos os lugares. Muitos conflitos surgem por causa de verdades que são constantemente distorcidas. A verdade tem se tornado cada dia mais relativa. O que é errado não é tão errado assim. E o que é certo? Depende do ponto de vista. Meus irmãos, cuidado. Cuidado. Não caia na cilada do mundo. Não caia na cilada do mundo. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, foi conversar com o Senhor para que me afastasse das coisas erradas, para me afastasse de coisas que não construíam, de coisas que não edificariam. Uma tomada de decisão, eu já compartilhei isso aqui em outro momento. Uma das decisões que eu tomei, eu sou formado em contabilidade, eu já disse isso aqui. E uma das decisões que eu tomei foi que quando as lojas fecharam, no período de pandemia, que eu comecei a estudar no seminário, que depois a igreja surgiu, foi conversar com o Senhor: eu não quero voltar para aquele trabalho. Não quero voltar para aquele trabalho. Era um ambiente onde tinha muita coisa que fugia do meu controle e que era errado. E eu não queria voltar a vivenciar coisas erradas, coisas injustas. Eu não queria voltar a vivenciar aquilo. E Deus tem honrado e tem me guiado e tem me sustentado para que eu não volte para os caminhos errados. Não negocie o seu caráter. Não negocie o seu caráter. O que é errado é errado. Não tem meio errado, não tem meio termo. No que é errado é errado. E se você está fazendo algo errado, um dia você vai pagar. Um dia vai pagar. Todos nós vamos pagar sobre aquilo que nós fizemos. Então, se nós plantarmos coisa boa, vamos colher coisa boa. Se fizermos errados, vamos colher o que fizemos de errado. Jesus é justo. Jesus, ele perdoa. Ele tem misericórdia. Mas ele é justo juiz. Você vai pagar por aquilo que você fez de errado. Então, abandone os seus caminhos errados. Volte-se para o Senhor, arrependa-se de fato e tenha uma verdadeira conversão. Não é da boca para fora conversar a Jesus, é se converter de fato. Senhor, eu estava nessa jornada, me perdoa, hoje eu enxergo, então eu me perdoa, eu era cego e não estava entendendo, agora tu clareaste a minha vista, então a partir de hoje, eu mudo o meu rumo, eu não quero mais viver os caminhos errados, e eu começo uma nova jornada na minha vida. Essa é a verdadeira conversão, é deixar para trás o que um dia foi errado e começar um novo rumo, caminhando junto com Jesus e vivendo os princípios dele. Mas vem cá, tu mudaste, tu estás tão diferente. Hoje eu estou com Jesus, meu irmão. Se quiser caminhar comigo, glória a Deus. Se não quiser, que Deus te abençoe, mas não negocie o seu caráter por pessoas, por situações. Viva a vontade de Deus na sua vida e colha os frutos. Sabe por quê? O que é mal tem se tornado bem, e o que é bem tem se tornado mal. Mas a palavra é clara e nos alerta. Olha só o que Isaías nos diz:
Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Esses no dia do juízo, infelizmente, vão colher o que plantaram. As vozes do mundo tentam nos confundir, tentam nos manipular, tentam seduzir os filhos de Deus com meias verdades, com doutrinas vãs e sutis. Mas nós não estamos sozinhos, meus irmãos. O Espírito Santo, ele foi enviado para nos ajudar, para nos guiar em meio ao caos, revelando o que de fato é eterno, o que é puro e o que é verdadeiro, para que nós possamos seguir. Você provavelmente conhece esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, eu quero compartilhar mais uma coisa que o Espírito Santo trouxe aqui, está nem aqui, mas que eu compartilhei ontem. Tem hora que as pessoas dizem assim: ei, você só vive da igreja, só vai fazendo as coisas da igreja, só vive com o povo da igreja. É, filho, porque é para viver no mundo fazendo coisa errada e só sofrendo, eu quero distância. Do povo da igreja eu tenho comunhão, eu tenho alegria, eu vivo a presença, eu desfruto o que Deus tem para a minha vida. O ambiente saudável, não tem julgamento, não tem perfeição, porque perfeito é Jesus, mas tem amor, tem respeito, tem companheirismo, tem comunhão. Então eu quero sim viver a comunhão da família de Deus. É por isso que nós não somos um lugar simplesmente para frequentar. Nós somos uma família de Deus para pertencer. Eu pertenço a essa família porque eu sou filho e filha amada do Senhor. É isso que nós precisamos carregar. Essa é a única maneira de nós andarmos na luz, no caminho do Senhor, vivendo, praticando e defendendo e proclamando a verdade. Em qualquer situação, a verdade vai trazer esclarecimento para nós e leva tudo para uma vida eterna. A gente só vai levar eternamente aquilo que é bom. Nada desse mundo a gente vai levar. Eu nunca vi. Se você me vir, me diz aí, manda uma foto para mim, que até hoje eu nunca vi um caixão com gaveta para a gente levar os pertences. Porque a gente só leva desse mundo o que a gente plantou de bom para viver eternamente com o Senhor. Nenhum bem vai junto com a gente, pelo contrário, fica aquela confusão na família, discutindo pelos bens que ficaram. Deus não compactua com as mentiras. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Isso por si só já mostra que o ser humano é decaído, que ele tende a se adaptar às mentiras e andar na ausência da verdade com tranquilidade e com naturalidade. Cuidado, que muitas vezes a gente pensa que não tem ninguém vendo. Ah, não, vou fazer isso que ninguém está vendo. Aí ele pode estar em todo lugar, filho, que ele vai estar nos vendo de todo jeito. A mentira entorpece a nossa mente e muitas vezes nos faz acreditar que a verdade no que ela protagoniza. Mas o Espírito de Deus, Ele é o Espírito da verdade. Em Jesus declara que o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas comunica aquilo que ele ouve do Pai e do Filho. É a voz da Trindade, nos ensinando, nos lembrando das palavras de Cristo. Lá no João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando há dúvidas morais, espirituais ou decisões complexas, o Espírito Santo nos lembra das verdades bíblicas. Ele nos orienta quando a cultura diz coisa e a palavra de Deus diz outra. E Ele vai sempre estar nos confrontando. E aí você só tem uma escolha: fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Andar na luz ou andar na escuridão. O Espírito revela o engano do inimigo. Satanás é chamado de pai da mentira. Suas estratégias incluem confusão, acusações, disfarces. As suas estratégias incluem isso para tentar desconstruir, causar conflito em nós. Mas o Espírito Santo desmascara o inimigo, trazendo discernimento espiritual. Em Atos 5, Pedro, cheio do Espírito, ele percebe Ananias e Zafira. Eles estavam mentindo. E Pedro os confronta. E aquilo não foi natural, gente, aquilo foi espiritual. O Espírito trouxe pelo discernimento que aqueles dois ali estavam mentindo.
Além disso, o Espírito nos ensina a discernir e permanecermos firmes. Olha o que a gente lê em 1 João. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, o ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, com ele, como ele os ensinou. Entenda que quando ele fala aqui, a unção que dele receberam permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine, ele não está falando para anular o ensino bíblico, mas ele está aqui exaltando a função do Espírito Santo como aquele que confirma, esclarece e nos alerta. Aliás, para ler a Bíblia, não abra como livro comum, ore antes para que o Espírito Santo lhe direcione durante a leitura para aquilo que ele quer que você entenda, aprenda e assimile. Quando nós ouvimos as vozes e os conteúdos da internet, elas podem influenciar nas nossas decisões pessoais. O Espírito, porém, ele confirma internamente aquilo que verdadeiramente vem de Deus ou não. Então esteja atento ao Espírito. Nós não podemos entender ou fazer porque nos agrada ou porque nós iremos tirar proveito daquela situação. Se o Espírito nos incomodar diante de uma situação, por mais que você não entenda o motivo, caia fora, deixe para lá. Mas a tentação ela é oportuna aqui, ela é muito grande, mas é o nome, é uma tentação, então vai para lá, sai de perto. Poxa, mas é o que eu estava precisando. Filho, se você estava precisando, mas aquilo não vem de Deus, é algo que vai contrariar os princípios de Deus, cai fora, se ajoelha e pede ao Senhor: Senhor, aquela oportunidade eu estou vendo que não é de ti, mas eu sei que tu pode trazer oportunidade para me ajudar nessa situação, e vai lá derramar o teu joelho diante de Deus, e Ele é fiel e vai te ajudar diante daquilo. Mas abra mão daquilo que é errado, caia fora, não caia na cilada do inimigo. Nós não estamos à mercê de confusão. O Espírito que habita em nós habita para revelar a verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece obscuro. Ele nos lembra que nós somos quem nós somos, em quem nós cremos, e porque nós não podemos ceder às mentiras desse mundo, porque quem somos? Somos filhos de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício dele por nós, e por conta disso nós não podemos nos sucumbir às mentiras desse mundo. Portanto, o pessoal do louvor pode vir, livre-se de toda e qualquer confusão. Busque sempre o Espírito Santo, sabendo que ele te ajudará a guiar você da direção certa, te ajudará dando a você discernimento e te ajudará revelando para você as verdades em meio às mentiras. Você tem dado ouvido ao Espírito da verdade, ou você tem dado vozes às confusões na sua vida? Nós precisamos sair um pouco do nosso egocentrismo e deixar o Espírito Santo fluir em nós. Nós precisamos e devemos externar sinceramente em nosso coração, como João externou lá no capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele reine em nossa vida e nos dê direção em tudo. Que tal você pedir hoje comigo? Tem um último versículo aí. Vamos ler junto? Agora leia declarando ao Senhor. Vamos lá. Espírito Santo, revela-me a verdade e guia-me pelos caminhos eternos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos guiados pela verdade, para que nós possamos, Senhor,
estar pleno, vivenciando os teus princípios, Senhor, e termos, Pai, a certeza de desfrutarmos uma vida plena, abundante e eterna na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Tira todos nós os ruídos. Não deixa que nós possamos ouvir vozes que nos levam por caminhos errados. Não deixa, Senhor, que nada venha nos atrapalhar e causar confusão na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Nós queremos unicamente ouvir a tua voz, sentir o teu Santo Espírito que habita em nós, e queremos trilhar as direções, queremos fazer a vontade, Senhor. Nós queremos honrar, Senhor, o teu Santo Espírito que habita em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a desfrutar plenamente, de uma forma e uma vivência íntima na tua presença, porque o teu Santo Espírito que habita em nós veio para nos ajudar. Então, obrigado, Jesus, obrigado, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Que possamos nos colocar de pé, para que possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor.